Depois de pensar que seu planeta natal foi destruído, Capitã Marvel vaga pelo universo protegendo espécies de outros mundos. Mas uma chamada em seu bip faz com que ela retorne para a Terra. Olá pessoas, eu sou Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar mais uma história completa de um universo alternativo da Marvel para vocês. Capitã Marvel, O Fim. A história possui o roteiro de Kelly Thompson, desenhos de Carmen Carneiro, cores de David Curiel e editor-chefe C.B. Cebulski. Foi publicado em 2020 e corresponde à revista O Fim, que são narrativas em universos alternativos que mostram o fim da vida de alguns heróis. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Em um lugar muito distante do planeta Terra no ano de 2051, vemos a heroína Carol Danvers, conhecida como Capitã Marvel, localizada bem acima de um planeta chamado Andrelia. E o motivo dela estar posicionada bem naquele local é para impedir a invasão de um alienígena que não pertence àquele planeta. E para evitar um conflito desnecessário, ela diz para a criatura que aquele planeta está sob sua proteção e pede para ele ir embora. Mas o monstro não lhe dá ouvidos e continua indo em direção ao planeta. Com isso, a heroína vai atrás do bicho e a perseguição prossegue até eles ficarem novamente frente a frente dentro do planeta. Mas antes de agir, Capitã Marvel dá mais uma chance do monstro ir embora e o feioso a ataca. Então ela fica sem escolha e manda uma poderosa rajada no monstrengo. Com isso, exterminando o invasor por completo. Então os habitantes do planeta ficam aliviados e agradecem à heroína pela proteção. Um tempo depois, vemos Carol se aproximando de uma nave espacial. E quando ela entra, percebemos que aquela astronave é a sua atual moradia. E com alguns porta-retratos com fotografias de uma época em que ela vivia no planeta Terra, fica claro o quanto ela sente falta de seus amigos. E naquele momento de nostalgia no qual ela admirava aqueles pequenos tesouros, o bip que ela usava para se comunicar com os Vingadores apita. E quando ela pega o objeto, fica impressionada com o que vê, pois a mensagem diz "Avante Vingadores" e aquilo seria impossível. Com isso, o objeto cai no chão e ela, impressionada, fica pensando que os Vingadores não podem estar vivos. Entretanto, mesmo com o choque da mensagem, ela decide ir até o planeta Terra para conferir e rapidamente traça a rota da nave para lá. Enquanto se dirige para o seu planeta natal, vemos um flashback de anos atrás no qual ela ainda tinha sua estrutura física mais humana antes dela ficar com a aparência iluminada. E na ocasião ela estava retornando para a Terra depois de um tempo em outra galáxia. E no momento em que estava próximo do planeta, a nave pegou uma transmissão falha de Abigail Brand, chefe da SWORD, que é uma organização encarregada de defender o mundo de ameaças extraterrestres. E a mensagem dizia apenas que os heróis estão mortos e que o planeta precisa dela. E depois de pouco tempo, outro recado aparece dizendo que ela está muito atrasada e que tudo se foi. Mas ainda assim ela decide prosseguir. Ao entrar no planeta,
fica completamente atônita com toda a destruição que vê. E o causador daquela catástrofe foi um vilão super poderoso que apareceu e acabou com tudo. No entanto, a ausência do malfeitor no local era desconhecida, pois não se sabe se ele também foi morto na luta contra os heróis ou se foi embora perdendo o interesse. Mas naquele momento isso não importava, pois não havia sobrado nada. Depois voltamos ao presente e sua aeronave novamente se aproxima do planeta que ela tanto ama. E quando ela sai da nave, percebe que tudo está pior do que imaginava. Então ela dá uma volta pela cidade fantasma e rapidamente chega até o local exato da transmissão, que é a Torre dos Vingadores. Enquanto se aproxima, começa a se preparar para o pior. E quando finalmente entra no local tremendo de ansiedade, não consegue acreditar em seus próprios olhos, pois ela vê várias pessoas que milagrosamente sobreviveram ao cataclismo. E a primeira pessoa que ela reconhece é Jerry Drill, filho de Jessica Drill, que além de ser a Mulher-Aranha, também era a melhor amiga de Carol. Inclusive a mesma já até o pegou no colo. Depois ela se aproxima de todos e fica muito impressionada ao ver tantas pessoas conhecidas como Danny Cage, que é a filha de Jessica Jones e Luke Cage, Molly Reyes, que pertencia à equipe dos fugitivos, e Fuse, que já foi membro dos Vingadores da Costa Oeste. Em seguida, ela cumprimenta a Vampira e a mesma diz que, apesar de também ser chamada assim, seu nome verdadeiro é Irene, a filha da Vampira original. E quando Carol diz que ela tem os olhos de seu pai, descobrimos que a jovem também é filha do X-Men Gambit. E a mulher em forma de cristal é a mutante Emma Frost, que aparentemente se manteve jovem graças à sua habilidade de mudar para a forma de diamante. Depois das apresentações, Capitã Marvel pergunta como eles sobreviveram e Jerry responde que todos que estão ali são resilientes de um jeito ou de outro e que também tiveram ajuda. E quando Carol afirma com tristeza que os abandonou, Jerry diz que isso não é verdade, pois não tinha como ela saber dos sobreviventes. E Emma acrescenta que não vai adiantar se prender ao passado, pois no momento o que eles precisam é de sua ajuda. Com isso ela pede desculpas e pergunta o que pode fazer. E Frost responde que existe uma coisa gigante pré-histórica radioativa atacando e que alguém precisa matá-lo. E quando Carol pergunta como eles estão vivos com a radiação saindo da criatura, eles mostram Jennifer Takeda, que naquele momento estava cambaleando, e Danny Cage explica que ela está absorvendo toda a radiação residual e expelindo para o espaço, pois a mesma possui o poder de absorção e manipulação de energia radioativa. E em seguida vemos o fenômeno acontecendo. Ao terminar, Jennifer percebe sua velha amiga se aproximando e elas se abraçam. E quando Carol começa a chorar, Jennifer diz para guardar suas lágrimas, pois ainda tem muita coisa para ver. Um tempo depois, a equipe leva a Capitã Marvel até o subterrâneo, que virou a casa de todos por ser o único local seguro para as pessoas que não possuem poder de invulnerabilidade. E quando ela pergunta como eles conseguiram sobreviver no início da catástrofe, eles respondem que foi graças a Isaac Chique, que protegeu todos em sua armadura psionica por um grande período de tempo. Em seguida, Danny Cage apresenta sua esposa Lucy Rand, filha de Danny Rand, que era o Punho de Ferro, e Mystic Knight, que também era uma heroína. Depois, Carol conhece mais duas filhas de heróis, Kate Barton, filha de Clint Barton, que era o Gavião Arqueiro, e Natasha Romanoff, conhecida como Viúva Negra. E a mulher ao seu lado é Karen Rhodes, filha de James Rhodes, o Máquina de Combate, que registrou sua filha com o nome de Carol em homenagem à grande Capitã Marvel. E para quem não sabe, James namorou Carol Danvers por um tempo. E quando Carol informa que está sobrecarregada de tanta emoção, sua melhor amiga aparece, Jessica Drill, a grande Mulher-Aranha, que naquele momento é a pessoa mais velha de todos os humanos vivos. Então elas se abraçam com muita emoção e Carol pede desculpas por ficar ausente. E depois diz que sente mais falta dela do que imagina, e Jessica diz o mesmo.
Depois do momento emocionante, a ex-Mulher-Aranha comenta sobre a criatura pré-histórica e Carol afirma que irá matar todos os monstros que aparecerem. Pouco tempo depois, vemos o grande momento de Capitã Marvel ficar frente a frente com o monstro. E já chega lançando uma rajada no bicho. Mas ao se aproximar, acabou percebendo da pior forma que o monstrengo também sabe atacar. Mas felizmente, Molly Hayes a pega no alto, evitando o impacto. Com isso, Isako Ishiki usa sua armadura para distrair a fera enquanto a equipe pensa em uma estratégia. Então Emma Frost informa que a pele da criatura é impenetrável e por isso até hoje ninguém conseguiu pará-la. Diante da informação, Carol tem a ideia de entrar na boca do animal para destruí-lo por dentro, mas Emma diz que não irá fazer isso de jeito nenhum, e Capitã informa que os melhores voluntários para isso seriam Fuse e Vampira, pois são os únicos dali que conseguem absorver qualquer material, inclusive sua pele, que é essencialmente de energia. E quando Fuse informa que nunca tentou fazer esse tipo de coisa, a Mulher Brilhante afirma que é a hora perfeita para tentar, e ambos encostam as mãos nela. Com isso, os dois heróis ficam impressionados com todo o poder que absorveram e Capitã pede para eles se prepararem, pois a missão será difícil. Em seguida, ela pede para todos da equipe distraírem o monstro até ele abrir a boca, e depois disso, Isako irá usar a força da armadura para manter aberta enquanto os três entram no corpo do bichão. E após todos concordarem, o plano inicia. E quando o monstrengo abre a boca, Isako a mantém aberta exatamente conforme planejado. Com isso, imediatamente os três iluminados partem para dentro. E quando eles entram, Capitã pede para eles soltarem toda a energia de uma vez só apenas quando chegarem no centro. E assim eles fazem. Com isso, a criatura começa a sentir os efeitos e explode em seguida. Depois da explosão, os três ficam encharcados de restos mortais do monstro e Emma dá uma zoada dizendo que os chuveiros horríveis que eles têm não irão dar conta daquela sujeira. E Capitã a manda calar a boca. Um tempo depois, vemos todos comemorando em homenagem à grande Capitã Marvel e mais uma vez as melhores amigas Carol e Jessica comentam o quanto sentiram falta uma da outra. Depois ela pergunta quais os planos do pessoal agora que eles podem voltar para a superfície com a morte do monstro e todos ficam calados. Então ela pergunta o que está acontecendo e Molly responde que a criatura não era o maior problema, pois o sol está morrendo e apenas os poucos com poder de super resistência podem sair do subterrâneo por um tempo sem congelar até a morte. Ao ouvir aquilo, Carol fica preocupada e Jessica diz que está tudo bem, pois tem tudo o que precisam para viver no subterrâneo. E enquanto Jerry ajuda sua mãe a se levantar, os presentes comentam que agora tudo irá melhorar, pois a presença da Capitã Marvel deu esperança para todos começarem a trabalhar em uma solução para isso. E antes da ex-Mulher-Aranha ir descansar, ela olha para sua amiga com uma expressão melancólica e Jennifer percebe tudo. Poucos minutos depois, vemos Carol caminhando até a saída do subterrâneo e uma pessoa a pega pelo braço. E quando ela se vira, Jennifer diz para ela não fazer o que está pensando. E a mulher reluzente diz que precisa fazer isso. E quando sua amiga começa a implorar para ela não fazer, Carol diz que já se decidiu. Com isso, Jennifer pergunta se ela não vai se despedir nem mesmo da Jessica, e ela responde que Jessica já sabe. Ou melhor, ela sempre soube antes mesmo delas se reencontrarem.
Em seguida, vemos a própria no lado de fora e ela começa a refletir sobre o que aconteceu, dizendo consigo mesmo que irá sentir muita saudade de todos eles e parte novamente para fora do seu amado planeta pela última vez. Enquanto se dirige para sua última tarefa, ela diz que não conseguiu ser ela mesma desde que perdeu todos os seus amigos. E por mais que tenha feito tantas coisas boas, o vazio dentro de si nunca foi preenchido. E agora que viu seus amigos novamente, percebe que nasceu para dar uma segunda chance a eles. E não poderia estar mais feliz. Depois ela lembra que já reviveu o Sol uma vez junto com o herói Quasar, e parece que aconteceu há 1 milhão de anos atrás. E quanto mais se aproxima da estrela, ela diz que está em casa e que aquela é uma boa forma de morrer. E o sacrifício é feito. Enquanto isso, de volta ao planeta Terra, o pessoal esperançoso assiste o renascimento do Sol e Jerry diz para sua mãe que ela não deveria estar exposta ao frio. E a ex-heroína diz que não perderia aquilo por nada. Em seguida, o Sol ressurge da mesma forma que aparecia anos atrás e todos ficam maravilhados dizendo que a Capitã Marvel realmente conseguiu. E Jessica diz que sabia que ela iria conseguir e agradece a sua melhor amiga de sempre. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Capitã Marvel, O Fim, é uma narrativa muito interessante que mostra a trajetória isolada de uma heroína que, mesmo estando profundamente infeliz, jamais deixou de lutar pelo bem. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de histórias alternativas da Marvel, confira a playlist do canal chamada Histórias de Universos Alternativos da Marvel e DC, pois lá você encontrará todos os vídeos de história do universo alternativo da Marvel e DC feitos pelo canal. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.